Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 217 de 2024. Sejam bem-vindos a esse dia tão lindo que o Senhor já fez, amém? Que o Senhor ponha na minha boca e na sua um novo cântico nesse dia, amém? Certamente Ele tem para nós, né? Assim, Senhor, tudo novo, renovado, amém? Zerado, esta porção, essa medida repartida, né, assim, individualizada, personalizada, de acordo com a nossa necessidade. É o que o Senhor tem para nós hoje, amém? Não despreze o manar de Deus, amém? Este cereal, né, esse pão do céu que o Senhor disponibiliza para eu e você todos os dias. Né? Assim, as suas misericórdias são novas, né? A cada manhã, né? Assim. Então vamos, né, colher o nosso manar de hoje, a nossa porção de hoje, nesse início de semana, né, nesse domingão, começando mais um dos livros da Bíblia, né? Assim, o livro de Cântico, Cântico dos Cânticos, ou o melhor dos cânticos, né? Ah, traduzindo esse superlativo, né? Assim. E vamos lá, queridos, vamos aqui atualizar o nosso itinerário. Hoje nós temos menos tempo, né? No domingo tem escola bíblica logo pela manhã. Talvez você conheça esse livro como Cantares, né? Assim, mas nós vamos usar esta versão aqui, amém? Cânticos, isso. Aqui do 1 ao 3, amanhã, nós vamos já estar concluindo, amém? Glória a Deus. Pois bem, aqui estamos nós. Senhor, você conosco. Oi, Riso! Nossa, estava procurando, mas cheguei. Bom dia! Tá dando eco? Meu Deus, por que será? Oh, Jesus, ajuda-nos, Senhor. Deixa eu ver aqui o trecozinho. O riso, diz pra mim se melhorou. Ajuda-nos, Senhor. E então, riso, vá dizendo, não sei. Eu acho que eu vou usar então outro microfone. Se melhorou, riso? Ainda não. Eu troquei de microfone. Você fala e se repete a fala, talvez seja o sinal, né? Assim, deixa eu colocar de novo aqui o. Que, e agora, isso eu coloquei de novo o trequinho que acompanha o microfone. Continua, meu Deus. O que faremos, Senhor? Nós estamos nos dados móveis, pois aqui embaixo o Wi-Fi não, né, não está funcionando. Lá em cima ontem foi aquela peleja, né? Assim, mesmo o sinal estando bom. O que faremos, queridos? Ai, Jesus nos ajuda. Será que será necessário, né? Continua, né? Assim, eu vou precisar então subir, riso. E hoje nós temos tão pouco tempo, querido. Corri tanto. Oi, Durinho. Seja bem-vindo, querido, ao pedacinho da Bíblia. Estamos encontrando aqui uma dificuldade. Tá dando eco para você também, querido? Diz para nós. Alguém mais nos dê um feedback, né, Riso? Porque se preciso for, a gente vai subir e, e experimentar fazer de lá, né? Assim,
Oi, Daliane. Diz pra mim, querida, tá dando eco pra você também? Hoje estamos encontrando essa dificuldade, não sabemos por quê. Diz pra nós, Daliane, tá fazendo eco? Poxa, não? Riso? O que será então? Mas que bom saber que pra você não, né, Riso? Pois bem, vamos continuar. Riso, experimenta sair e entrar de novo. Então será o meu, talvez. Experimenta sair e entrar de novo. Nós trocamos, certo? Tá normal, Arlete? Ai, que bom saber, queridos, porque a gente já não sabe mais o que fazer, lá em cima, aqui embaixo, e aí, nem assim. Mas aqui estamos, amém? Aqui estamos, começando hoje o livro de Cantares, né? O livro dos Cânticos. Este que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, isso, eu estava na dúvida. 22º livro, sim, nós estamos no livro de número 22 de 66, mas já chegamos, pelo número de páginas, já chegamos à metade da Bíblia, né? E aqui estamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem firmado em nosso coração esse propósito, e assim tem nos encorajado a continuar, tem alegrado o nosso coração, e assim com esse pão do céu que nós não encontramos em nenhum outro lugar, né? Assim, queridos, e que nós, diferente daquela geração, a gente não despreza, nem assim? Eles desprezaram o pão do céu, o pão, meu Deus, dos anjos, né? Assim, mas nós não, amém? Então vamos lá, vamos começar? Eis o Cântico dos Cânticos, ou o melhor dos cânticos. Querido, esse livro, ele é ele faz parte de uma coletânea junto com Ruth, com Esté, com Eclesiastes e Lamentações, e costuma-se, embora a gente esteja pouco familiarizado com ele, mas acreditem, nas festas, né, dos judeus é um dos livros, como Ruth e Esté, que inclusive são romances, né, assim, a, são os livros que eles costumam ler. Uhum. Então, vamos lá? Eis o Cântico dos Cânticos, a mais bela canção de amor composta por Salomão. Né? Nós que acompanhamos suas últimas palavras, né? Seus últimos conselhos, já no final da vida, no livro de Eclesiastes, agora a gente vai voltar um pouco antes, até porque ele não escreveu de uma vez, ele escreveu ao longo dos 40 anos, né? Assim, e ao que tudo indica, ele começou bem cedo. Ah, então, nós vamos encontrar aqui um jovem, né? Apaixonado. Então é isso, a mais bela canção de amor composta por Salomão. Beija-me, o meu amado, com os beijos da tua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. Sim, o aroma dos teus perfumes é suave. Teu nome é como óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso os jovens se apaixonam por ti. Ah, o livro dos cânticos, queridos, é bem importante, né, dizer isso. É tipo alternado entre a fala dela, da esposa, né, assim, e a fala do esposo, entende? Então ela fala, ele fala, é como se fosse um diálogo. Então aqui quem está falando? Ela. Né, assim, Luzinete, bom dia, oi, Zê. Raimundo, vamos chegando. Bom dia. A paz do Senhor, queridos. Sejam bem-vindos ao dia 217, né, assim, nesse início de semana, nós que só estamos começando, né, assim, o nosso mês de agosto, e cá estamos, no livro dos cânticos, né, assim, eu penso que ele está muito bem localizado na Bíblia, dos profetas, né, antes de Isaías, Jeremias, Lamentações, Daniel, Ezequiel, né, assim, nós temos aqui esse oásis, amém? Vamos lá, e aí, deu certo, Riso? Deu certo? Vamos lá? Vamos lá, Dali. Oi, Joelma, faz o Senhor. Irmã, qual o seu nome? Sim, o meu, Eliane. É, eu esqueço de, de dizer.
Pois é, mais importante, né? É, e para mostrar melhor a Bíblia, pedacinho da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, esta fala é dela. Sim, começa por ela falando: Beija-me, o meu amado, com os beijos da tua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. Né? Certamente ele é gentil, né? Ela fala do seu afago. O aroma dos teus perfumes é suave. A James, ela traz umas expressões como teu Shem, se é assim que pronuncia, né? Ou seja, nome. Então, algumas palavras ela traz em aramaico e tal. Então, seu nome, teu nome é como óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso, as jovens se apaixonam por ti, né? Ao que ele responde, amém? Agora é a fala dele. Arrasta-me, pois contigo, corramos. Aliás, ela continua. Leve-me, ó rei, aos teus aposentos. E exultemos. Em ti nos alegramos e nos regozijaremos. Anunciaremos, pois, o teu amor mais do que o melhor vinho. Ora, é com toda a razão que te amam as mulheres de Jerusalém. Amém? E ela vai continuar falando, lembrando, queridos, que o livro o livro dos cânticos, né? O melhor dos cânticos, né? Assim. Sim, é sobre casamento, é sobre vida conjugal, né? Vida a dois. Ah, mas ele também é uma metáfora ou não podemos dizer uma parábola, nem assim, mas nós podemos aplicar perfeitamente ao perfeitamente, queridos. Há quem fique na dúvida, eu aplico ou não, porque tem momentos assim que você fala, meu Deus, sim, é literal, nem assim, é literal. Sobre o que acontece entre um homem e uma mulher, nem assim, no sentido, mas não deixa de ser, queridos, não só por que nós assim podemos afirmar? Ontem mesmo eu passei por Ezequiel, a gente vai chegar lá, no capítulo 16, onde Deus, ali de uma maneira apaixonada, como Salomão está aqui, sabe assim, descrevendo o seu povo como a sua noiva, o quanto ele a adornou, fala das suas joias, sim, a daquela que era comum, né, assim, e ainda é no Oriente, né, e aquele pingente que era, enfim, os braceletes, os colares, aquele que veio aqui no nariz, um pingente, né, assim, a sua coroa, os seus vestidos, né, assim, o tecido, tudo, de como ele a adornou, como ele a amou, como ele a dignificou, né, assim, e é triste, os profetas, eles vêm para reconduzir o povo a Deus, né, assim, quando o povo se desviava, trocava Deus, e como é que Deus considerava isso? Aos olhos de Deus, isso é o quê? Adultério, isso é o quê? Prostituição, né, ele falou assim, aí você pegou as joias que eu lhe dei, né, assim? E você deu a outros deuses, sabe? O tecido, os seus vestidos, sabe, queridos? É de uma tristeza, sabe assim? Você vê o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos valoriza, o quanto Ele nos quer, sabe assim? O quanto Ele nos deseja, assim, bem perto. Jesus disse, olha, eu vou, né, assim, como o noivo, né, eu vou preparar lugar, né, assim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele é o noivo. Amém? O Espírito Santo é o amigo do noivo. E por aí nós vamos ver tantas comparações. Então, a Bíblia, ela é literal. Sim, ela é simbólica, ela é didática, ela é repetitiva. E ela aponta para uma realidade espiritual. Todos os nossos relacionamentos aqui, queridos, pai, mãe, irmãos, né? Assim, a, o casamento, tudo foi uma maneira de Deus se mostrar a nós. Tudo isso é símbolo de quem Deus é, né? Assim, tanto é que na eternidade, né? Assim, depois que da morte do corpo aqui, né? Assim, e só o corpo morre, né? Nós somos eternos, somos espirituais. Do outro lado, Jesus disse, as pessoas não sabiam, eu falei assim, mas vem cá, e aí quando a gente chegar lá, bem assim, porque aquele que se casou, aquela que se casou, daí aí morreu o primeiro marido, aí ela casou de novo, porque era viúva, né, assim, e aí morreu também, quer dizer, aí chegando lá, ela vai ser esposa de quem? Olha a pergunta, queridos, né?
Aí ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus falou, ô bobinhos, lá não vai ser assim não. E assim, lá vocês não vão se casar. Isso é para essa vida aqui, é para que a gente entenda Deus, para que a gente o conheça como Ele é. E assim, ah, queridos, então, sim, nós podemos aplicar o livro de Cânticos tanto, nem assim, a nossa vida conjugal, tá bom? Aham. Não fique desconcertado, nem assim, com vergonha. Não, a Bíblia fala sobre isso, né? E como fala perfeitamente. Bem, e não é só aqui no livro de Cânticos, né? Assim, nós passamos provérbios, nós ficamos, né, assim, tímidos a ler com tanta claridade, né, assim, o Senhor ali aconselhando, né, aquele homem a desfrutar da sua amada, né, assim, do corpo da sua esposa, né, assim, a honrá-la, né? Então, vamos lá, né, assim, Margarida. Então, ela segue falando: estou morena do sol, mas conservo-me bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas nômades de Quedar, linda como as cortinas de Salomão. Sim, ela era morena. Amém? Para dizer o mínimo, não é? Muito linda. Não vos admireis por eu estar assim, morena escura, pois o sol me bronzeou a pele, os filhos de minha mãe se iraram contra mim. Perdão, queridos. Oi. E me puseram para guardar as vinhas, contudo, da minha própria vinha não pude cuidar. Ou seja, ela era uma camponesa, querido. Sim, é o amor, não é? De um príncipe, sim, por uma camponesa, né? Salomão, você viu, né? Ele reivindica. Provérbios, a gente sabe que há muitos provérbios dele, né? Assim, Eclesiastes, a gente acredita que é dele, mas somente, né? Assim, aqui no livro, tá? Dos provérbios a gente tem certeza, até porque a Bíblia diz, né? Que o servo de Ezequias, por exemplo, escreveu vários deles, né? Assim, por isso hoje nós temos acesso, né? Mas, no caso de Cânticos, ele faz questão de começar o livro dizendo que é, que é dele, então não há dúvida, né? Assim, pois bem, queridos, um homem que teve 1000 mulheres, né? Assim, 1000 mulheres, né? Assim, 300 esposas, princesas, né? Assim, você imagina, né? A diversidade de beleza dessas mulheres, né? Assim, e 700 concubinas, não é? E ele só pôde, ou só amou uma delas. É assim? Apenas uma, né? Isso é assim, de uma verdade, né, queridos? Um homem, até porque, como Jesus disse, né, não foi assim desde o princípio. Ali ele estava falando do divórcio, né, assim, mas de um homem ter mais de uma mulher, né, assim. Deus só fez uma Eva, né, para Adão. E a vontade de Deus é apresentar, é colocar dentro, porque quando ele atrasa ali, trouxe-a, né, assim, no original ali quer dizer colocar dentro, né, assim, é como, né, encaixou novamente, né, porque dele foi tirada e aí ele foi devolvida. E aí é assim que é, né? E ali eles eram os primeiros, mas Deus já disse como seria: deixará o homem pai e mãe, né? Assim, talvez no começo ali eles, né? Tipo, como funciona? Logo descobriram, né? Assim, que através deles outros viriam também. Então Deus vai falar: olha, deixará o homem pai e mãe e uniciar, né? Assim, e se unirá à sua mulher, ou seja, e aí se tornarão uma nova família, né? Ou darão continuidade à descendência, né? Assim, humana. Então, desde o princípio foi assim, né? Salomão é que não ouviu a Deus, né? Assim, a consequência disso foi amarga até quem duvide da sua salvação, né? Assim, pois muito ele se desviou por não ter ouvido a Deus, se casando com elas, né? Assim, com muitas mulheres. Mas, né? A Bíblia é verdade e aqui está, o homem mais sábio que já existiu, amando apenas uma, né? Assim, e ele se entregou ali aos amores, né, às paixões, né, não negou nada aos seus olhos, nem ao seu corpo, mas o seu amor, né? E a gente se alegra, né, que apesar disso o Senhor
ainda lhe concedeu, né, assim, essa dádiva de ter amado, né, assim, uma delas como é preciso ser, não é? Então, ela segue dizendo: ah, não, aqui termina ela, né, assim. Ah, queridos, olha só, ao escrever, porque é ele que escreve a fala dela, né? Então, assim, ela é uma camponesa, né? Talvez nem fosse uma das 1000, a gente não vai aqui afirmar o que a Bíblia não diz, certo? Mas a gente pode imaginar que talvez ela não fosse uma delas, ou fosse uma das, né? O fato é que ela era, né, a única que ele amou, que ele amava. E certamente ela não era uma princesa, né? Não era uma das esposas, então, talvez uma das concubinas, o fato é que ela era uma moça simples, né? Assim, veja, ela, a beleza dela era natural. Ela não tinha, né, assim, acesso a, né? Não, é tanto que ela guardava a vinha, era uma menina trabalhadeira, né, assim, por isso era queimadinha, né? Do sol, né? Então, se não o sabes tu, agora fala ele. O que ele diz, né, a ela? Se não o sabes tu, ó mais bela entre todas as mulheres, segue o caminho das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ó minha amada, eu te comparo. Ai, queridos, de cara a gente já encontra essa expressão. A égua das carruagens do faraó. Querido, você acredita que houve um congresso aqui em Recife? Acontece todo ano. E aí, quando é congresso aqui, as irmãs de Recife vêm para cá, e quando é congresso lá, as irmãs de Natal vão para lá. Queridos, as irmãs saíram todas desse congresso, querendo ser as éguas, sim, é. A das carruagens, sim. A de Faraó. Porque o que foi ministrado lá, eu não estava, eu só soube da notícia, sabe? O que as irmãs ouviram e entenderam o que isso significa, pronto, aí ficou todo mundo. Era de como elas eram cuidadas, tá, querido? De como elas eram apreciadas, né? Assim. Então, a primeira coisa que ele fala, tá, ele era muito sábio, mas era um homem, né, queridos? Do seu jeito, sei lá, um tanto bruto de ser. Ó, minha amada, eu te comparo às éguas da carruagem de Faraó. Meu Deus. Lindas são as tuas faces entre os teus brincos. Olha isso, queridos. E belo é o teu pescoço com os colares que te adornam. Sim. É nessa hora que as assembleianas piram, né? Assim. Oi, José. José Aparecida, paz do Senhor, querido. Não é assim, Zé? É nessa hora que as nossas denominações, né, mais tradicionais e conservadoras piram, porque a gente vai encontrar os brincos, colares. Gente, aquele do nariz, então, eu fico assim, Rebeca ganhou um desse, né? Além dos braceletes, ou seja, a coisa das joias, né? Assim, nós somos comparadas a, né, a uma joia, a um rubi, como está lá em Provérbios 31, né? Assim, essa mulher sábia, né? Que se encontrada, ou seja, se a gente procura, é porque não é fácil encontrar, nem assim? Há muitos tipos de mulheres por aí, mas a virtuosa, a sábia, a esposa, porque há quem esteja casado com uma outra qualidade, né? Um outro tipo de mulher, mas a esposa, quem a encontrar, diz a Bíblia, né? Assim, que alcançou o favor, a benevolência do Senhor. Amém? Quem está casado, né? E tem uma esposa. Amém? É tanto que num outro provérbio, quem lembra, né? Está escrito que os bens, né, assim, são herança, né, que vem dos pais, mas a esposa sábia só Deus pode dar, né? Ela é colocada no caminho do homem que agrada a Deus, ao contrário da outra, né, assim, que é como que uma maldição, sabe? Ela está no caminho daquele homem que desagrada a Deus, inclusive é um caminho de morte. Então, queridos, nós temos assim, né, para dizer o mínimo, esse poder, né, assim. Então, em nenhum momento, né, não mesmo, a Bíblia nos diminui, muito pelo contrário. Então, vamos lá? Ah, ele faz a comparação, né, assim, tal. As amigas da amada cantam, faremos para ti brincos de ouro cravejados de prata. E aí, por aí vai, a gente fica encantada, né? A amada declara ao amado. Ela fala mais, como toda mulher, né, assim. Ah, ele fala do seu rosto, do seu pescoço, depois de comparar lá ela às éguas, né, assim,
das carruagens de Faraó. Mas lembre-se, antes ele disse que ela é a mais bela de todas as mulheres. Ele tinha 1000. Amém? Então vamos lá? Enquanto o rei estava em seu divã, meu nardo puro espalhou o seu perfume pelo aposento. O meu amado é para mim como uma delicada bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Sim. Olha isso, queridos, né? Em todas as versões, que todas as versões que você for ler, você vai ficar mais encantado, né? Mas veja como está aqui na James, o meu amado é para mim como um ramalhete de flores, tá aqui, ó, uma delicada bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Certamente era um costume, né, da época, para se perfumar, né, assim. Então, pois é. O meu amado é para mim, pronto, eu lembrava do ramalhete e não lembrava da bolsa de mirra. Olha aqui, é por isso que a gente precisa estar sempre voltando, né, assim? Aí o próximo versículo diz: o meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena perfumadas, proveniente das excelentes vinhas de Engedi, fonte das cabras. Lembrando que Engedi é aquele lugar lindo, e assim que foi comparado até ao Éden, e continua ali preservado no meio do nada, porque tudo em volta foi destruído, e em volta estava Sodoma, Gomorra, e algumas outras cidades, e permanece lá. A água é límpida, sem tratamento algum, água mineral, né? E certamente o Senhor tem preservado, porque vai se cumprir lá algumas profecias, né? No final dos tempos. Veja, então essas flores, esse ramalhete de flores, você imagina a beleza disso? Era dali. Ela faz questão de dizer, certamente eram as mais belas flores. Então, para ela, o seu amado, olha a comparação, a diferença, pai, da comparação que ela faz dele, né? Um ramalhete de flores lá de Engedi, esse lugar lindo comparado ao Jardim do Éden. Aí ele fala: Você é para mim como as éguas das carruagens de Faraó, ó pai. Mas agora ele volta a dizer, coisa pouca, mas ele diz: Ó, minha amada, como és formosa. Ah, como és linda. Os teus olhos brilham como os das pombas. Amém? Amém. Tá melhorando, né, Salomão? Tá melhorando. E aí, esse capítulo primeiro já termina com a fala dela, é claro. Bem assim, como és belo, ó meu querido. Como és amável. Ah, como és encantador. A relva verde será o nosso leito de amor. As vagas as vigas, perdão, da nossa casa são de cedro puro e os caibros dos melhores pinheiros. Ela está dizendo o quanto, né, o seu amor está bem edificado, né? Assim, a gente poderia aqui, né? Mas vamos lá para o capítulo 2. Amém, Zê? E Eliane, preciso me ausentar, viu? Vou trabalhar hoje. Oh, grande abraço, Deus a abençoe. Ô, Daliane, querida, que alegria foi te ver hoje, né? Te encontrar aqui. A gente começou um pouquinho mais tarde, mas sempre procurando começar de 7. Olha só, especialmente para você, né? Assim que precisa por esse horário, né? Tá de saída. Pois bem, nós vamos ficar até as 9, querido, mais tardar. Eu preciso correr hoje. É a minha vez ali, né? Na escola bíblica de estar conduzindo. Oi, Leonise, a paz do Senhor, lindona. Daliane, querida, que seu dia seja produtivo. Amém? Glória a Deus. Amém. Nossa, vamos lá? É tão bom, né, queridos? A Bíblia tem de tudo, nem assim, Daliane? Oi, Everton, bom dia, querido, seja bem-vindo ao dia 217, né, assim, de 2024. Vamos lá? A gente fica orando por você, tá, Dali? E aí, o capítulo 2 começa com a fala dela também. Sou apenas uma flor dos campos de Saron, uma tulipa dos vales. Olha, tulipa a gente sabe, bem assim como é a sua forma, né, a sua aparência. Ela é um tanto assim, todas as flores são delicadas, né, queridos? Mas ela talvez não seria comparada às rosas, por exemplo, flores mais, bem assim, ela tá mais para uma flor silvestre, talvez, uma coisa assim mais, né? Enfim, a tulipa a gente sabe que é, não é assim? E ela segue dizendo, como
formoso lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens. Perdão, aqui não é a fala dela, mas dele, tá certo? Eu vou passar a ler o título, tá bom? Pra gente se situar, porque ela fala, ele fala, e aí eles vão alternando, certo? Então, o capítulo 2 começa com a fala dela, né? Aqui, querido, nessa que nós temos lido desde o início, é esposa, 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 sim. Né? Tudo isso acontece dentro de um casamento. Amém? Né? De um compromisso de fidelidade. Amém? Ah, e aqui é amado, amada, tá? Então vamos ao que o esposo diz sobre a esposa, como formoso lírio entre os espinhos. Olha como ele a identifica, né? Assim é minha amada entre as jovens, nem assim? Ou ele comparar as outras a espinhos, nem assim? É, que assim seja, né? Assim, queridos. Não no caso, né, as que estavam com ele ali comprometidas, né? Embora ele talvez não pudesse, mas elas precisavam, as concubinas, por exemplo, né? É, honrá-lo com a sua fidelidade, né? Assim, todas elas, né? Enfim. Mas vamos lá, queridos. Agora a esposa responde, eu amo esse pedacinho, como uma macieira robusta entre todas as árvores do bosque, assim é meu amado entre os demais filhos da terra. Tenho prazer em sentar-me à sombra e o seu fruto é doce ao paladar, como o damasco. E ela vai fazer essa comparação. E assim, pronto, enquanto ele a vê como um lírio entre espinhos, né, assim, você já viu aqueles vídeos que têm aparecido por aí de homens muito bem casados, né, assim, que honram, né, a sua esposa, e aí eles brincam com essa coisa de como eles tratam, né, assim, a, as outras mulheres. É muito por aí que eles vejam o que Salomão diz, né? Você é o lírio entre os espinhos, ou seja, assim é minha amada entre as jovens, né, assim? É, gente, o casamento é de uma lindeza, sabe assim? É você diferenciar, você estimar como única, elevar, né, assim? A, então, não há como entender ou aceitar que seja de outra maneira. E tem surgido, né, vários tipos de relacionamento um tanto confusos, né, assim, que certamente não trazem felicidade. Salomão tinha muitas opções, né, assim? Mas ele amou somente uma. Amém? Já ela vai comparar ele como essa macieira, né? Assim, robusta e tal, né? E ela fala dessa sombra e desse fruto. Sabe que eles têm muitas mulheres, né? Se entregando sem garantias, né? Assim, sem penhor, sem compromisso, né? Assim, sem proteção, né? Então, as mulheres da Bíblia, por exemplo, como Tamar, o tempo não nos permite, né, assim, Ruth, Esther, né, assim, elas vão usar de uma sabedoria, né, que para todas nós, né, de todos os tempos, em todas as gerações, nós carecemos, sabe? Para saber como nos valorizar, para sermos valorizadas. Vocês entendem? Oi, Gleice. Oi, Elaine, querida. Ei, vamos lá curtir, né, assim? Já que já chegou, vamos lá curtir a nossa live para que ela funcione bem, né? Assim, e aproveitemos bem esses minutos que nós temos hoje. Então, vamos lá? Levou-me à sala do banquete e o seu olhar sobre mim é como a bandeira do amor diante do povo. Olha só. Alimentai-me com tuas passas, confortai-me com teus damascos e curai-me com tuas maçãs. Ó que estou enferma de amor. E teu braço esquerdo ampare a minha cabeça e o teu braço direito me envolva. Pronto. Você consegue visualizar isso? Olha, o braço dele, esquerdo, está amparando a sua cabeça, né, assim, e o direito está envolvendo. Tá entendendo? Pois é, uma proximidade assim, amém? Só permitida, né, entre o casal casado. Amém? Aqui para um beijo, né, assim, não falta nada, amém? E esta é a fala dela. E agora
é a fala da esposa, agora para as mulheres, ó filhas de Jerusalém, pelas corças e gazelas do campo eu vos conjuro, não desperteis. Ah, queridos, esse pedacinho é de uma importância. Não acordeis o amor até que ele o queira. Queridos, aqui a Bíblia claramente está falando de quando a gente se precipita, né? Assim, então tem a idade para dizer assim de um jeito, né, assim, mas sabe o que acontece ou tem acontecido, né, na adolescência das nossas jovens, né, assim, dos nossos jovens, né, assim, tão cedo, tão precipitado. Lembra do provérbio? É o 21. É, eu até anotei aqui, é o 20 e 21, né? A, a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoado, ou no fim, né, assim, não é abençoado. Então, assim, o casamento é uma herança, né, para quem soube esperar. O amor, né, assim, é uma bênção, né, para determinado tempo. É tanto que ela aconselha, ela já é casada, e ela diz para as mais novas, para as jovens, né, assim, não desperteis, não acordeis o amor até que ele o queira, ou seja, antes do tempo, né, assim, antes do tempo, para dizer o mínimo. Oi, Elaine, bom dia, amor, e a paz do Senhor. Ouvi, agora ela fala às meninas, né, assim, e agora ela vai continua, a esposa diz sobre o esposo: ouvi, é a voz do meu amado que chama, vede, aí vem ele, galopando pelos montes, saltando pelas colinas. Eis que o meu amado é como um vigoroso gamo e como um filhote de gazela. Reparai, lá está ele, em pé, postando-se atrás do muro, vigiando pelas janelas, espreitando pelas grades. Ai, queridos, é de uma lindeza, né? Assim, ah, eles estão muito apaixonados. Ela chega a dizer que está enferma de amor, né? Assim, é. E aqui, veja como ela o via, né? Quando ele se aproximava, como ela o admirava, né? Assim, como é difícil, queridos, um casamento, né? Assim, ah, onde não há nem assim essa admiração, né? E é algo que o marido ele deve buscar, né? Assim, como a esposa ser esta dama, né? Essa princesa, a, para assim também ser cortejada, né? Assim, porque o que tem acontecido é uma inversão, né? De valores e de papéis. Aí mulheres, né? Embrutecidas pela vida, né, assim, porque, queridos, tá aí o nosso desafio, e nunca foi diferente, tá? Não é só nos nossos dias, nunca será, né? Nós podemos dizer assim, porque quando você olha para as mulheres da vida, por exemplo, Débora, né, assim, num tempo em que aquele homem que deveria se mostrar viril, corajoso, né, assim, se mostrou frouxo, né, assim, aí talvez você fale, mas o que eu posso fazer, né, assim, se os homens, né, assim, ah, pois bem, é só olhar para Débora, né, ela liderou uma nação, ela foi à guerra, né, assim, e é claro que se o homem não se posicionar com base na história de Débora, ah, você vai ver, né, assim, ler, Deus vai usar uma mulher. Porque isso só foi dito e aconteceu por causa da frouxidão daquele homem, que era o general do exército. Nem assim, de uma nação oprimida há tantos anos, né, ali escravizada, cativa daquele de Jabim, né, assim, Císera era o general, seus carros, né, assim, de ferro e tudo mais. E eu nem me lembro o nome dele, né, assim. E ele vai dizer, não, eu só vou se você for. Ah, queridos, isso é, sabe? E ela falou assim, tá bem, eu vou. Agora, fique você sabendo, né, assim que a vitória virá, né, pela mão de uma mulher. E ela nem estava se referindo a si mesma, mas estava falando, né, assim, a, de que sim, Deus usa as mulheres, né? E ela estava se referindo a Jael, que não precisou ser homem, nem deixar de ser mulher, né? Assim, para salvar toda a sua nação. Deus trouxe na sua casa. Ela era uma dona de casa, né? Assim, Deus trouxe na sua casa. Lembra? A gente sempre lembra, né? Assim, a água lhe pediu ele, leite lhe deu ela, né? Assim, o cobriu com uma manta. Quando ele adormeceu, ela ali a com muita coragem, amém? Com muita determinação, com uma estaca, era uma coisa que ela tinha, como se fosse
uma vassoura, talvez, e assim como uma estaca, ela o cravou no chão. Tá entendendo, querido? Nunca subestime o poder que você tem. Agora, você não precisa deixar de ser mulher, nem assim, ah, para ser, né, assim, o que Deus pensou para você, em particular, né, assim, de maneira individualizada, como também como mulher, né, assim, pois essa é a missão que claramente nós recebemos, né, assim, através desse corpo nesta vida, amém? Então, é um tanto sobre isso, né, assim, e voltando aqui, agora ele fala sobre ela, né? O esposo declara à esposa: assim me declara o meu amado. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera. Surgem as muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar e cantar, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos, as vinhas estão floridas e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes, deixa-me contemplar teu rosto lindo, deixa-me ouvir a tua voz meiga, pois tua face é tão formosa e tão doce a tua voz. Amém? Ele fala, nossa, que ele está muito apaixonado, amém? Mas ele inclusive fala do quanto ela é misteriosa, amém? E o quanto ele gosta, né, de observá-la. Inclusive, é tão interessante, queridos, ele falar da sua voz, nem assim? Ele fala do seu rosto mais uma vez e fala da doçura, nem assim? Da meiguice ou da doçura da sua voz. E aqui nós bem sabemos, né, queridos, o Senhor tem nos ensinado, não é bem sobre temperamento, até porque o nosso temperamento ele é volúvel, né, instável. Em alguns momentos todos nós, né, somos mais sanguíneos, em outros melancólicos, para não citar aqui, né, o colérico e o fleumático, mas quando a Bíblia fala de doçura, né, ou de mansidão, está falando desse poder domado, dosado, elegante, como o do cavalo, amém? Que tem uma força, né, assim, mas se controla, né, assim? O ali é controlado, né? Existe um equilíbrio. Então, certamente é disso a que Salomão se refere. Quando nós perdemos isso, queridos, em algum momento da nossa vida e nos tornamos brutas, né, assim, deixamos sim de ser femininas e nós perdemos tanto com isso. Nós chega a ser até uma violência a si mesmo, né, assim, pois nós não fomos feitas, né, para sair por aí, né, assim, Alenzinha. Olha só, queridos, que bom te ver outra vez, querida. Eu tenho para mim que nós já nos encontramos por aqui, né, assim? É. Ei, olha só ela mesma, o Senhor lhe recompense, viu? 7 vezes tanto. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. E agora, a amada, né, assim, ou a esposa, declara ao esposo: agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas, ou as raposinhas, né, na versão mais conhecida, que devastam nossas vinhas. Ele vai descrever aqui um cenário, é um jardim secreto, queridos, sim, onde só ele tem acesso, tá me entendendo? Não está exposto por aí, não. Então, ele fala disso e ela logo percebe o perigo, e ela vai usar das mesmas comparações, né? Assim, ela vai falar das raposas e das raposinhas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. O meu amado é meu. Esse é um clássico, né? Assim, se tem um pedacinho de cântico que todo mundo conhece, é esse aqui. O meu amado é meu e eu sou dele. É até verso, né? Como cântico, né? É uma canção de muitos louvores, né? Ele zela por seu rebanho entre os lírios. Querido, chega a ser. É de corar. Antes que a brisa do alvorecer comece a soprar e o dia surja, afugentando as sombras, volta, amado meu, ser como um cervo, um filhote de corça vigoroso sobre as colinas escarpadas de Beté. Amém? Vamos para o capítulo 3, nós temos tão pouco tempo. Vamos lá? E aqui está, queridos, diz mais a esposa, vê que é ela que fala mais, né?
Então, ela continua falando: em meu leito, olha isso, meninas, em meu leito durante a noite busquei o amado da minha alma, né? Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade. Ela fala aqui de um momento. Veja, isso não foi escrito assim, queridos, do dia para a noite. Não na sequência como nós estamos lendo, tipo assim, não com essa rapidez, né? Então, nós chegamos aqui a um momento em que ela está sentindo a falta dele. Veja, vou levantar-me, vou rondar pela cidade. Ela vai procurá-lo, certo? Pelas ruas, pelas praças, procurando aquele a quem ama o meu coração. Eu o procurei cuidadosamente, todavia não o achei. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade. Eu lhes indaguei: porventura vistes aquele a quem eu amo? Assim que passei por eles, entretanto, encontrei o amado da minha alma. Agarrei-o. Eu amo esse pedacinho. Eu lembro dele quando agarrei-o, quando completo o ano de casamento, pois é. Agarrei-o e não vou mais soltá-lo, até conduzi-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. E aí ela agora vai falar para as mulheres: ó filhas, mulheres de Jerusalém, eu rogo que jures pelas belas gazelas e corças do campo. Olha, outra vez, não desperteis, não provoqueis o amor enquanto ele próprio não o quiser. Queridos, pela segunda vez, tanto no capítulo anterior, nem assim, de um livro curtinho, apenas a 8 capítulos, nem assim, nós vamos encontrar de novo ela aconselhando, ela que é casada, nem assim, as não casadas, nem assim, as mais novas, como a Bíblia orienta, né? A não despertar, né? Assim, a não provocar o amor enquanto, né? Assim, antes do tempo, né? Assim, ou quando ela usa a palavra provocar aqui, nos remete a, a uma abordagem, né? Assim, que o mundo nos impulsiona, né? Assim, a uma iniciativa muitas vezes assim indecorosa, para usar uma palavra, né? Assim, mas francamente falando, né? A nos colocar, às vezes, numa situação que só nos desvaloriza, sabe, queridos? Quando você olha para o comportamento das mulheres da Bíblia, né, assim, houve uma que ela foi tida, sim, quando aquele a viu, né, ela foi tida como uma prostituta, e prostituta ela não era, você entende? Não foi o comportamento dela que levou ele a pensar assim, mas não sabia ele, né? Quando ele propôs a ela, sim, a Bíblia fala disso, amar, né? Uma mulher desvalorizada, né? Por dois homens, sim. Quando a Bíblia fala sobre o levirato, né? Ali no início do povo de Deus, das tribos, ainda eram os 12 filhos, né? Assim, de Jacó, pronto, Judá. E ele, o primogênito se casa com ela e ele tinha essa, veja, ele não, num tempo, queridos, em que os filhos, né, assim, isso nunca foi diferente, embora aqui no mundo pareçam estar mudando, né, de opinião. Enfim, por duas vezes, né, assim, ela não foi mãe em dois casamentos, porque eles se recusavam a fazer dela mãe. A Bíblia chega a dizer que ali no momento, né, assim, do que acontece, né, entre um homem e uma mulher, naquele exato momento, a Bíblia diz isso, queridos, a gente fica sem jeito de falar, mas ele não permitia, nem assim que fosse possível ela engravidar. Você entende o que eu quero dizer? Pois bem, e o Senhor, aquilo aborreceu a Deus. E Deus, a Bíblia diz, Deus os matou, tanto o primeiro como o último, né? A, porque o segundo, na lei do levirato, para que a descendência continuasse, a lei de Deus permitia que ele tomasse a cunhada por mulher, para que o filho que ela tivesse, se ela era viúva, né, e não tinha sido mãe, para que o filho que ela tivesse não fosse dele, você entende? Mas do que morreu, para que o seu nome não acabasse ali, você entende? A sua herança e por aí vai. A lei do levirato. E por duas vezes ela passou por isso, queridos. A Bíblia dá até a entender que ela não era bonita ou considerada bonita, né? Assim, porque para aquela noite ele propôs um cabrito, né? Assim, ao que ela aceitou. Só que, né? Assim,
Veja, ela não era valorizada, mas ela se valorizou. Ela falou assim, prontamente, a Bíblia diz, ela falou assim, tá certo. Agora, que penhor, que garantia você vai me dar de que amanhã você vai me enviar o cabrito, né, assim? Aí ele, assim, me deu o seu bordão, amém? O seu cajado, ou seja, tudo que definia aquele homem, queridos, né? Tudo, né? E ele, né, certo? Entregou ela, passou a noite com ela engravidou naquela noite, sim, ela estava fértil, né? Ele não pôde, como ela se encobriu, ela não se deixou ver o mistério, né, assim, que nos acompanha, não é? Ele não percebeu que estava se deitando com a própria nora, tá, queridos? A Bíblia deixa isso claro. Ele não sabia que era ela. Eu não sei como isso é possível ali naquele momento, né, assim, mas nós estamos falando de, né, milhares de anos atrás. É que a gente não pode se demorar. Enfim, e ali, e aí ela, para isso, ela tirou a roupa de viuvez, ela era viúva por 2 vezes, se vestiu dessa maneira. Ele entendeu que ela fosse embora, ela não, ou seja, ela foi tratada, tá entendendo? Como uma prostituta. Mas ela sabia exatamente o que estava fazendo. É tanto que mais tarde, ou seja, ela engravidou naquela noite, mais tarde chegou a notícia, falou assim, olha, Tamar, a sua nora, nem assim, é, 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 falaram mal dela. A gente não vai usar aqui, né, de palavrão ou de expressão chula, nem assim. Falaram mal dela. Falou, tá grávida? Nem assim, como? Uma viúva grávida? Nem assim. Ele não contou a conversa. Tirar ela para fora e apedreja. Era o que a lei dizia. Nem assim. Lembra? Jesus precisou lidar com isso. Apedreja. Ó, você tá entendendo? Porque o seu terceiro filho, que era Pérez, ele, aliás, o seu terceiro filho, ainda era muito novo, tá? Quando o segundo morreu, e é por isso que ela ia despedir da casa dos seus pais e devia viver como uma virgem, entende? Até que o menino crescesse. Ela soube que o menino já era crescido e que não tinha sido dado a ela em casamento, né? Então, foi por isso que ela bolou esse plano, tá entendendo? Ou seja, ela mesma, queridos, ela mesma fez acontecer, sabe? Usando ali, né, de muita sabedoria. Ela é uma mulher admirável, como todas as outras. O que dizer de Ruth, de Raabe, que era assim, né, uma prostituta e que também vai entrar na linhagem de Jesus como Tamar, como Ruth, sabe? Porque soube ser sábia em circunstâncias muito difíceis, queridos, muito, muito difíceis, sabe? E não deixou de ser mulher para isso, usou da sua, sabe? E aí, quando ele sabe e manda fazer isso, aí ela vai e mostra. Pronto, diz a ele que do homem de quem são estas coisas, né? Assim, ah, foi que eu engravidei. Ali ele entendeu o que ela fez. E ele vai dizer, olha, ela foi mais justa do que eu. Né, assim, ela inclusive vai engravidar de gêmeos, e a linhagem de Jesus pôde continuar. Você está entendendo? Então não foi por causa dos homens, mas das mulheres, né, assim, que de Abraão até Davi, né, assim, 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, do exílio na Babilônia até Jesus, 14 gerações. E se você for observar todas as mulheres que aparecem nessa linhagem, elas são pérolas, né? Como disse Boaz a Ruth. Você imagina, Cris, o que é ter toda uma cidade, você sendo amaldiçoada, e assim, que era o caso de Ruth, toda uma cidade dizer que ela era virtuosa, nem assim, sabe? É de uma. Você está entendendo? E tudo isso foi conquistado com sabedoria de Deus. Amém? Sim, com doçura. Bem assim, não foi na força, né, do braço, não. Amém? Então, ela vai. Então, né, é o caso da gente não despertar ou não. Não. Eu lembro muito das mais novas, né? Das que ainda não são casadas, que muitas vezes se precipitam ou não se valorizam ou se colocam numa situação, né, assim, ah, por não ter essa sabedoria, né? Assim, o marido tem que ser, queridos, como a esposa diz, essa macieira robusta tem que ter sombra, amém? Tem que ter fruto, né? Assim, a Boaz, ele é de uma, sabe assim, porque ele entendia o casamento com ela como uma responsabilidade, né? Assim, de proteção,
porque ele também vai entrar nessa lei do levirato, sabe? Porque ele era o parente, não o mais próximo, mas o segundo mais próximo, né, para remir ou resgatar, né, assim, o direito, né, daquela mulher que no passado, né, assim, era ali protegida por esse homem. Jesus, precisamos falando nesse homem, o meu vem ali, indo para a escola, e nós hoje precisamos. Vamos lá, queridos, a gente volta já aqui. Vamos concluir o capítulo 3, até onde a gente se propôs, amém? Chego já, queridos, estou concluindo. Ele já está indo. É aqui perto, na mesma rua, ainda bem. Então, ela vai dizer isso, não desperteis, não provoqueis o amor, enquanto ele próprio não o quiser, aqui nessa versão. Aí vem um cântico, né? Vem um coro, o que vem subindo do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas, das especiarias dos... Perdão, queridos, é a pressa. É uma pergunta. Olha só. O que vem subindo do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas das especiarias dos mercadores. Vede, é a liteira e a cadeira na qual Salomão é transportado, escoltada por 60 guerreiros dos mais valentes de Israel. São todos treinados e hábeis no manejo da espada, provados em muitas batalhas, vêm todos cingidos de espada, prontos para enfrentar qualquer surpresa noturna. O rei Salomão fez para si uma liteira com madeira do Líbano, as colunas fez de prata, o teto em ouro puro. Queridos, olha só que precioso, né? No sentido assim, aqui descreve o que seria tipo uma espécie de trono móvel e como ele se locomovia, né? Assim, inclusive do que foi feito. As colunas feitas, né, feitas de prata, o teto em ouro puro, as almofadas dos bancos, todas forradas de púrpura, seu interior foi todo construído em ébano e decorado pelas mulheres de Jerusalém. Ó filhas de Sião, assim termina o capítulo 3. Saí, pois, e vinde contemplar o rei Salomão, que está com a coroa, com que sua mãe o coroou, se referindo, né, a Batseba, no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Queridos, nós vamos encontrar essa comparação, né, entre o noivo e a noiva, o esposo e a esposa, em tantos lugares da Bíblia, né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre o sol, ele faz essa comparação, que ele sai, né, como um noivo ali da noite de núpcias, né, assim. Olha só, queridos, nós estamos de saída, nem assim, mas amanhã estamos de volta, amém? Às 7 horas. Então, queridos, sim, é literal, sim. É sobre o que acontece, né? No casamento, é sobre esse jardim secreto e tudo o que pode, né, assim, e foi reservado e preparado, né, para ser desfrutado no casamento entre um homem e uma mulher. E é sobre esta mulher, né, essa esposa que é como essa joia, né, assim, como esse rubi ou essa pérola, como disse Boaz a Ruth, né, toda a cidade sabe que és uma mulher virtuosa, uma pérola, né, diz uma versão, a James, e que não é fácil de encontrar. Se não é fácil de encontrar, e se se está se referindo a nós, né, não é fácil de ser, sabe? É preciso muita confiança em Deus e nos seus princípios, sabe? Nos seus valores. É preciso aplicá-los à nossa vida de uma tal maneira que venha a ser, assim, o nosso, sabe, estilo de vida, para que a gente possa experimentar e ver, né, assim, como isso funciona, sabe? Se você não experimentar, né, a gente nunca vai descobrir. Porque, veja, como o mundo diz que não está funcionando muito bem. Você já parou para pensar nisso? Né? É só olhar em volta, né, e ver como a mulher é vista. Isso nunca mudou, querido. Pronto, tá aí as Olimpíadas, né, assim. Ontem eu vi um vídeo de uma menina falando, eu não sabia, né, nesses momentos assim que a gente é a agenda, né, do mundo, e acaba que povoa, né, e a gente vê tudo à luz da Bíblia, né, assim, e eu vendo isso e pensando, gente, num tempo em que no Brasil, por exemplo, a ministra, né, da mulher, né, assim, se recusa a definir o que é mulher, sim,
mas prontamente ela está ali defendendo, né, assim, a quem se diz ser, né, assim, como eu não sei como qual é de uma delicadeza ver, né, num tempo como o nosso, em que a definição, o que define, né, uma mulher está tão confuso, né, assim, que até os parâmetros, né, assim, estão sendo questionados, né, é como se o preto não fosse mais preto e o branco não fosse mais branco, né, para não usar preto e branco, né, que é o certo e errado, vamos dizer assim, né, mas ai, queridos, como diz Isaías, daqueles, né, que chamam o mal de bem e o bem de mal, amém? Se você parar para pensar e escolher experimentar, né, assim, em sua própria vida esses princípios, né, assim, por exemplo, de Deus para as mulheres, né, ó, foi muito vinculado em todo mundo, né, porque não foi só aqui, né, assim, aqui só repercutiu, enfim. Quem não conhece a bailarina Farm, né, assim, essa que tem milhões de seguidores e a gente fica encantada, né, com o estilo de vida, né, que ela escolheu para si, do que ela abriu mão, né, assim, uma mulher bem tradicional, né, assim, e estava tudo indo muito bem, né, assim, todos ali vendo ela, né, cozinhando, cuidando do seu filho, da sua casa, né, enfim, até que descobriram que ela é crente, né, assim, são mormons, ou seja, tem princípios cristãos, né, vão à igreja no domingo, né, assim, aí pronto, né, passaram a olhar para ela como uma mulher reprimida, como uma mulher infeliz, né, assim, esposa de um marido opressor, entende? Então esse é o discurso, esse é os ditames, né, assim, do mundo, mas eu acho que cada uma de nós, né, em nossa vez, assim como estas mulheres, em circunstâncias muito difíceis, queridos, Ruth, a história de Ruth aconteceu no tempo dos juízes, que termina, é por isso que a história dela começa imediatamente depois. É bem no finalzinho, coisa de 320 anos, em que cada um fazia, veja, isso muito, muito antes de Jesus. Nós estamos muito, muito depois de Jesus. Diz para mim, como diz Eclesiastes, se o homem é homem desde que é homem, queridos. Essa é a nossa humanidade. Então, entende? Cada geração vai precisar fazer essa escolha. Cada mulher, por sua vez, você entende? Ela fez a escolha dela e ela está muito feliz, né? Mas nós ficamos aqui na dúvida. Mas será? Né? Será? A gente fica na dúvida, né? Assim, de que escolha fazer. Isso nós precisamos fazer todos os dias. Ali é uma decisão muito bem resolvida, muito bem firmada em seu coração, se referindo à bailarina. Veja, Ruth, no tempo dos juízes, onde cada um fazia o que bem lhe parecia, o que achava mais reto. Não havia lei, não havia havia lei, né, assim, mas muitos se desviaram. Foram mais de 300 anos. Você imagina aí que 300 séculos, né, assim? Nós estamos no 21, né? Mais de 3 séculos, 320 anos, em cada um fazia. Tem cada história ali. Sabe como termina o livro de Ruth? Ou de Juízes, né, assim? Como uma mulher sendo abusada a noite inteira por homens, né, assim? Daquela cidade, ao ponto de ela morrer, tá? E sabe como resolveram isso? Né? As outras tribos se voltaram contra aquela tribo, dizimou aquela tribo ao ponto de só restar de 600 homens. Aí, como eles tinham amaldiçoado, tinham jurado em nome de Deus que não dariam as suas filhas em casamento a eles na hora da raiva, olha como os homens, tá entendendo? E aí, falou assim, mas o que a gente vai fazer? Aí inventaram lá uma reunião e que quem não comparecesse seria morto. A Bíblia não está dizendo que nada disso é certo, tá entendendo? Só que está na Bíblia. Né, o que nós somos capazes de fazer, né? Longe de Deus, da sua lei, dos seus princípios para nós. E ali, queridos, a Bíblia diz que eles mataram todos daquela cidade, que não compareceu a tal reunião. Mas, né, alguém teve a brilhante ideia, vamos fazer o seguinte, vamos poupar lá todas as moças, né, assim, virgens, é claro, né, assim, porque a gente precisa resolver aquele problema lá, né, assim, então vamos poupar. No fim, que eles restaram 400 moças de toda uma cidade, que não eram casadas, né, e aí elas foram dadas, veja, destruíram a sua cidade, mataram seus pais, sua família, e elas foram dadas. A Bíblia não diz se elas quiseram ou não, não teve escolha, elas foram dadas em casamento àqueles 600 homens. Ora, mas elas não eram 400? A conta não bate, mas veja, se a ideia era que a tribo não desaparecesse, era uma das tribos, né, assim, a das 12 tribos de Israel, depois do desatino todo, é que eles botaram a mão na cabeça, o que foi que a gente fez, né, assim,
Porque o motivo da guerra lá é que eles não entregaram os homens que fizeram isso com a concubina, né, daquele levita. E aí, que inclusive ofereceu a sua própria filha, viu? E ela, inclusive. E eles queriam, olha, queridos, ai, pai, o homem, é como termina, Juízes, tá? E aí o homem ficou, aquele velhinho, né, ficou absurdado, falou, não se faça tal loucura, ou seja, entregar a concubina e a filha, que ainda era virgem e tudo mais, tudo bem, né, assim, tanto foi o que aconteceu, menos a filha. Enfim, queridos, aí, sabe como termina o livro? Pois bem, faltam 200 homens sem esposa, ora, mas já tinha 400 casados agora, né, assim, a tribo não ia acabar, mas ainda faltava 200, né, assim, aí um dos anciãos lá, num tempo em que cada um fazia o que era mais reto, entenda, a Bíblia não está dizendo que isso é certo, mas veja, foi nesse tempo em que viveu Ruth, exatamente nesse período, no final, porque se ela vai gerar Obed, que já vai ser o pai de Davi, entende? O pai de Jessé, que vai ser o pai de Davi, no caso o avô de Davi, assim, então é bem ali. Queridos, nós terminamos, amém? A leitura, vamos já ir. Teve a brilhante ideia e falou assim, olha, tem uma festa lá em Siló todo ano. Aí as moças, bichinhos, inocentes, elas saem para dançar, sabe? Para dançar em roda. Pois bem, vocês ficam de espreita. Queridos, é um sequestro isso, não? Vocês ficam de espreita. E aí, quando elas saírem para dançar, vocês sequestram ela. E aí, quando os pais, né, os irmãos vierem aos anciãos, né, buscar uma satisfação, de som, por amor de nós, deixa estar. É que eles precisavam de esposa, né, bichinhos. Nem assim, ministro, o Senhor lhe recompense, querido. E assim foi, e assim termina o livro de Juízes. E aí começa o livro de Ruth, você está entendendo? Então, confiar em Deus foi uma escolha que Ruth fez, o que mudou o seu destino, a sua vida, né? Assim, que tinha tudo para ser ruim, porque já estava sendo, né? Foi ela confiar em Deus, sabe? Entregar o seu caminho a Ele e usar dos seus princípios. E o livro de Ruth é de uma lindeza, é um dorama, amém? É um romance com drama, com, nossa, suspense, é muito fofo, é muito lindo, e conta, né, assim, a história dela, como a de Raabe, como a de, né, a de Tamar, do que acontece na vida desta mulher, queridos, que resolve viver a sua vida de acordo com os princípios de Deus para nós, que nunca mudou, são os mesmos desde o princípio, sabe? E que nós precisamos experimentar para descobrir que funciona, que dá certo, e que é nisso que está a nossa felicidade. Isso é porque, né, a gente passaria a vida, né, e estamos passando a falar sobre isso. Por hoje a gente precisa ficar por aqui, mas veja, aí, será que dá tempo, queridos? Está começando ali a escola. Vamos lá, nesse que é o dia 217, né, assim, olha isso, nós chegamos, queridos, ao dia 217, nesse dia 4, né, assim, de agosto, dia 217 de 2024, amém? Hoje, então, nós começamos, amanhã nós vamos concluir, nós conversamos um pouco mais com calma. Amém? Então, queridos, há muita força, nunca subestime, amém? O poder da mansidão, lembre-se, a palavra branda esmaga ossos, amém? Né? Você vai ver claramente ali Ruth sugerindo, apontando, né, assim, a Bíblia ensina, queridos, como ser esta mulher, amém? Honrada, valorizada, querida, estimada, essa joia, amém? Nós só perdemos, né, assim, ministro Marcos e Érica, nós só perdemos quando lançamos mão, amém? Aí, ó, um monte de exemplos, são inúmeros, queridos, e assim, e de como termina, não é Fantine, que nome lindo, Fantine Pellegrini, olha só, Zê. Há muito poder na mansidão, amém? É um poder domado, dosado, glória a Deus. Então, quer ser essa pérola. E há outros por aí, é de cunho bíblico, embora eles não falem claramente, mas os princípios são todos bíblicos. Quer ser uma rainha, uma matriarca, amém? Segue os princípios.
né? Depois volta e diz. Funciona, queridos. Amém? O que não está funcionando é o que nós temos visto por aí. Nem assim, feminicídio, nem assim, mulheres tão desvalorizadas, né? Mal amadas, doentes, né? Assim, fomos feitas, queridas, né? Para ser coroa desta cabeça, tá me entendendo? Né? Assim, Margarida, esse lugar de honra. E frágil, sim, e tudo bem, né? Quero ser tratada, cuidada, eu quero que o zelo seja como a, sabe assim, cuidado, frágil. Ah, aquilo que nós ganhamos, hein? Diz para mim, em ser, como alguém sabiamente disse, né? A guerreira, nem assim, Elaine Leonice, só dor de cabeça, querer ser cuidada, amém? E a Bíblia mostra o caminho bem direitinho. Queira ser cuidada, valorizada. Ruth, olha, ela passou a noite com aquele homem, a noite, e ele não a tocou, né? Só depois do casamento. A Bíblia mostra tudo. Sim, glória a Deus. E há quem no mundo diz, homem, mulher te valoriza, né? Assim, primeiro se assegure, né? Peça ao penhor a garantia. Olha para esse homem, que árvore é? Tem sombra? Tem fruto? É doce? É não, ó. Essa fila precisa andar, você tá entendendo? Mas no dia que você encontrar o seu, aí vai ser uma delícia, né, Auri? Olha só, Sargento Carvalho, Bazar Militar. Oh, amém. Glória a Deus, seja sempre bem-vindo. Um dia como esse, olha só que presente, né, queridas? Um dia como esse, sobre esse assunto, num livro como esse, nós temos o Sargento Carvalho, Bazar Militar. Eu tenho para mim que é uma princesa, é porque aqui é tão claro que eu não consigo visualizar bem. Se não for, eu peço perdão. Amém? Queridas, precisamos ir à nossa escola bíblica no domingo, para nós que somos, né, assembleanos. Olha só, Maíra, Aparecida, né, assim, Sacoleiro, Tião. Oi, Tião. No domingo nós temos, né, a alegria de conhecer pessoas novas, né, assim, queridos. Oi, Ale. E por que você está anotando o meu nome, ora? Aqui é o nosso CEP, né? O nosso livro memorial, né? Assim, ali. Palavra de fé. Sim, o nosso livro de oração é bem pequenininho. Também o nosso diário de bordo, né? Assim, a gente leva para o ciclo de oração. A gente apresenta em jejum, né, Mary? Palavras de fé. Oi, Iris. Iris Diana. Glória a Deus. Ayrton. Um bem-vindo todo especial aos meninos hoje. Hoje o vento tá que tá, né, queridos? Oi, Isael. Ayrton, Isael Luiz. Luciana Graciele. A Erissônia? Muito bem. Lembrando que amanhã estamos de volta. E para nós, olha só, concluímos, terminamos, vamos lá? Amanhã, de 7 horas, estamos de volta para concluir, amém? Conversar um pouquinho, orar, né, assim, em nosso livro dos cânticos, o melhor dos cânticos, né, assim. Queridos, como é bom estar aqui, louva a Deus pela sua vida, certamente você tem os olhos do seu entendimento abertos, né, assim, olha ele, oi, Lúcio, bom dia, amigo. Vamos lá, amanhã estamos de volta, né, Lúcio? Como todos os dias, vem seguir o pedacinho da Bíblia e encher o bom depósito do seu coração de coisas boas, pois o sábio tira coisas boas do bom depósito do seu coração. Tem 2 compartimentos, enquanto que o outro lá, assim, tira... É. Então vamos encher o bom depósito do nosso coração, amém? Até amanhã, queridos, preciso ir. Tá de serviço, né, Lúcio? Foi o que eu pensei. A paz do Senhor, Joel. E até amanhã. Amém?
estamos aqui todos os dias de 7 horas. Começamos em Gênesis, já estamos no 22º livro da Bíblia. Já estamos no Cântico dos Cânticos. Depois de amanhã já vamos estar em Isaías, amém? E por aí vamos. Essa nossa viagem por 2024 aqui, pelas páginas da Bíblia. Amém? A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus.